É um domingo à noite em Joinville, Santa Catarina. O ar está pesado, carregado daquela umidade fria típica do sul do país, que faz a gente querer fechar as janelas e se encolher no sofá. Mas na Rua das Hortênsias, ninguém está dormindo. As cortinas das casas vizinhas estão levemente afastadas. Olhares curiosos, assustados, tentam entender o que está acontecendo na casa de muro alto e portão de alumínio branco. O silêncio habitual do bairro de classe média foi estraçalhado, não por gritos, mas pelo som intermitente e agudo das sirenes. Luzes azuis e vermelhas giram freneticamente, pintando as fachadas das casas com um tom de urgência e tragédia. Uma viatura do SAMU está parada na frente, com as portas traseiras abertas, mas a equipe médica não está correndo. Eles caminham devagar, com a cabeça baixa. Esse é o primeiro sinal de que não há mais nada a ser salvo ali, apenas algo a ser recolhido. Um homem é levado em direção à viatura da polícia. Ele não esconde o rosto. Ele não luta. Ele caminha como um zumbi, com as mãos algemadas para trás, o olhar perdido em algum ponto cego do horizonte, alheio aos sussurros dos vizinhos que se aglomeram na calçada. "É o Bruno?" Alguém pergunta. "Não pode ser. Eles eram tão tranquilos", comenta outro. Mas é o Bruno. E dentro daquela casa, na cozinha que sempre cheirava a café fresco e bolo de fubá, o corpo de Ana Beatriz jaz no chão frio, marcando o fim de uma história que não começou naquela noite, mas que foi escrita, linha por linha, ao longo de anos de silêncio, controle e uma ansiedade devastadora. Para entender por que Ana, uma mulher de 35 anos, cheia de vida e talento, terminou assim, precisamos voltar no tempo. Precisamos descascar as camadas dessa cebola podre que era o casamento deles e entender que, muitas vezes, o perigo não mora na rua escura. Ele dorme ao nosso lado na cama. Ana Beatriz era, aos olhos de todos, a imagem do sucesso modesto e da estabilidade. Manicure de mão cheia, ela tinha aquele dom raro de transformar o atendimento em terapia. O salão dela, um anexo charmoso construído na lateral da casa, era seu reino. Ali, entre esmaltes coloridos, lixas descartáveis e o cheiro forte de acetona, Ana ouvia os segredos das mulheres da cidade. Elas falavam de tudo, da crise financeira, dos filhos que não queriam estudar, dos maridos distantes. Ana ouvia, balançava a cabeça, dava conselhos sábios com sua voz doce. Mas havia uma ironia cruel nisso tudo. Enquanto ela cuidava das mãos e da autoestima das outras mulheres, a dela estava sendo corroída. Quem prestasse bastante atenção veria os sinais. Ana, que trabalhava com beleza, tinha as cutículas dos próprios dedos sempre machucadas. Ela as cutucava incessantemente, um tique nervoso, uma manifestação física da ansiedade que borbulhava dentro dela como uma panela de pressão prestes a explodir. Ana sofria de uma ansiedade paralisante, mas não era apenas uma questão química ou biológica, era situacional. Era o medo. Ana vivia em estado de alerta máximo dentro da própria casa. Seu marido, Bruno, não era o tipo de monstro que a mídia costuma retratar. Aquele que chega bêbado e quebra tudo. Não. O mal de Bruno era silencioso, higienizado, socialmente aceito. Bruno trabalhava no administrativo de uma grande empresa da região industrial de Joinville. Era um homem metódico, organizado, pontual. Aquele vizinho que varre a calçada todo sábado de manhã e cumprimenta a todos com educação. Mas da porta para dentro, Bruno exercia um controle tirânico. Ele não precisava bater para machucar. Ele usava o isolamento. Ele criticava as amigas de Ana até que ela, por vergonha e exaustão, parasse de vê-las. Ele controlava o dinheiro, questionava cada centavo gasto no mercado, fazia Ana se sentir uma criança irresponsável pedindo mesada. Com o passar dos anos, Ana foi murchando. A depressão se instalou. Ela começou a sentir que não tinha valor, que não era capaz de sobreviver sozinha no mundo lá fora. "Você é fraca, Ana", Bruno dizia, não gritando, mas num tom de constatação, enquanto jantavam. "Você não sabe lidar com a vida real. Sorte sua que eu estou aqui para cuidar de tudo." Essas frases são como gotas de ácido. Uma só não faz nada. Mas milhares belas ao longo de uma década abrem um buraco na alma. Ana se sentia isolada, sozinha numa cidade cheia de gente. Ela tinha medo de sair,
medo de falar, medo de existir. O celular era sua única janela para o mundo, e mesmo assim ela o usava com medo, sempre apagando o histórico, sempre com a tela virada para baixo quando o Bruno entrava na sala. O coração dela vivia disparado, as mãos suavam frio. Ela vivia esperando o próximo comentário ácido, o próximo olhar de reprovação. Foi nesse cenário de deserto emocional que Ana cometeu o que a sociedade julgaria como seu maior pecado, mas que na verdade foi seu grito desesperado por sobrevivência. 4 anos antes da tragédia, Ana conheceu alguém. Não vamos focar no nome dele, porque ele não é o protagonista aqui. Ele foi o sintoma. Ele foi a boia que Ana agarrou para não se afogar. Com esse outro homem, Ana se sentia ouvida. Ela se sentia bonita. Ela riu de novo, um riso frouxo, verdadeiro que ela não dava há anos ao lado de Bruno. Ela manteve esse relacionamento em segredo absoluto, vivendo uma vida dupla exaustiva. A ansiedade dela triplicou. O medo de ser descoberta era aterrorizante, porque ela sabia que Bruno não aceitaria o fim do casamento, muito menos uma traição. Bruno via Ana como uma posse, um objeto que pertencia à estante dele, e ninguém rouba a posse de um homem controlador sem consequências. Mas segredos em cidades onde todo mundo conhece todo mundo têm perna curta. E o segredo de Ana foi descoberto da pior maneira possível, por alguém que a amava profundamente, Rafael, seu irmão mais novo. Rafael era um rapaz trabalhador, simples, que via na irmã uma segunda mãe. 4 anos atrás, num passeio banal num shopping center de uma cidade vizinha, Rafael viu a irmã. O choque foi físico. Ele a viu de mãos dadas, tomando sorvete, feliz com outro homem. O mundo de Rafael desabou. Ele confrontou Ana dias depois. A conversa foi dramática, cheia de lágrimas e súplicas. Ana, tremendo, implorou: "Pelo amor de Deus, Rafa, não conta pro Bruno, ele me mata, ou ele tira meus filhos de mim. Eu não aguento mais aquela casa, mas eu não consigo sair, eu preciso desse respiro." Rafael, colocado diante de um dilema moral gigantesco, a lealdade ao cunhado que ele considerava um amigo ou a proteção à irmã que estava visivelmente sofrendo, escolheu o sangue. Ele escolheu o silêncio. Mas esse silêncio teve um preço altíssimo para Rafael. Durante 4 anos, ele teve que conviver com Bruno, frequentar os churrascos, assistir aos jogos de futebol, sabendo que tudo aquilo era uma mentira. Ele via a falsidade no sorriso da irmã e a ignorância arrogante do cunhado. Isso corroeu Rafael por dentro, gerando nele uma angústia e uma culpa que foram se acumulando, tijolo por tijolo, até se tornar um muro intransponível. E então chegamos ao dia fatídico, um domingo de março. O outono já dava as caras no sul, com aquele vento que entra pelas frestas e esfria a casa. A família marcou um churrasco na casa de Ana e Bruno. Era para ser um dia de união, de risadas, de carne assada na brasa e cerveja gelada. Estavam lá os pais de Ana, idosos e alheios aos vulcões que existiam debaixo daquele teto, os filhos do casal, correndo e brincando, e Rafael. Desde o momento em que Rafael pisou na casa naquele dia, a energia estava errada. Sabe quando o ar parece elétrico, quando qualquer faísca pode causar um incêndio? Era assim. Bruno estava na churrasqueira, como sempre, no comando. Ele cortava a carne com precisão cirúrgica, servia aos convidados, mas o rosto estava fechado. Havia uma tensão financeira no ar. O Brasil passava por momentos difíceis e o dinheiro estava curto para todos. Rafael, que trabalhava como autônomo, estava apertado. Semanas antes, num gesto de boa vontade e confiança familiar, Rafael havia emprestado R$ 800 para Bruno consertar o carro. R$ 800. Para alguns pode parecer pouco, para Rafael, naquele momento, era a diferença entre pagar suas contas ou entrar no vermelho. Bruno havia prometido pagar no dia do pagamento, mas os dias passaram e nada. Nenhuma transferência, nenhuma palavra. O dia foi passando, as garrafas de cerveja foram se acumulando na mesa de canto e a inibição foi diminuindo. Por volta das 5 da tarde, o sol já estava baixo, lançando sombras longas no quintal. A maioria dos parentes distantes já tinha ido embora, restando apenas o núcleo duro da família na área de festas.
Rafael, sentindo a pressão de suas próprias dívidas e incomodado com a postura de patrão de Bruno, decidiu cobrar. Não foi uma cobrança agressiva inicialmente. Ele aproveitou uma pausa na conversa e disse: "O Bruno, e aquele negócio do carro? Tô precisando da grana para essa semana, cara. Consegue me acertar?" O quintal ficou quieto. Bruno parou com um garfo no ar. Ele mastigou devagar o pedaço de picanha que tinha na boca, engoliu, limpou os lábios com um guardanapo e olhou para Rafael com um desprezo que gelou a espinha de Ana. Ana, que estava recolhendo pratos sujos, paralisou. O coração dela começou a bater na garganta. Ela sabia que dinheiro era um tabu para Bruno, que odiava ser cobrado, odiava parecer que não tinha o controle. "Rafael", começou Bruno com aquela voz calma e condescendente que ele usava para diminuir as pessoas. "Você sabe que eu pago. Não precisa vir me cobrar na frente do seu pai, na frente da sua mãe. Parece até que eu tô te roubando. Você devia se preocupar menos com esses trocados e mais em dar um jeito na sua vida, né?" A frase ficou suspensa no ar. Dar um jeito na sua vida? Aquilo foi a gota d'água. Rafael, que carregava o segredo sujo da traição da irmã há 4 anos para proteger aquele casamento de fachada, não aguentou ser humilhado por um homem que vivia uma mentira. O álcool, a frustração, a injustiça daquele comentário e o peso de 4 anos de silêncio explodiram de uma vez só. Rafael levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira de plástico para trás. O barulho seco assustou os pais. "Eu que tenho que dar jeito na minha vida?" Rafael gritou, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. "Você tá me tirando, Bruno. Você tá me humilhando por causa do meu dinheiro na frente da minha família. Quem você pensa que é?" Ana correu até o irmão, segurando o braço dele, os olhos arregalados de terror. "Rafa, para! Por favor, para! Vamos conversar depois!" "Não tem depois, Ana!" Rafael se soltou dela com força. Ele não estava mais vendo a irmã, ele só via a hipocrisia de Bruno sentada à sua frente. Ele apontou o dedo trêmulo para o cunhado. "Você se acha o rei da cocada preta, né, Bruno? O homem de família, o exemplo. Você enche a boca para falar da minha vida, mas você não sabe o que acontece na tua própria casa." Bruno continuava sentado, mas o sorriso de deboche tinha sumido. Ele olhava fixamente para Rafael, desafiador. "O que você tá falando, moleque? Tá bêbado?" "Tô bêbado não." Rafael berrou e a voz dele falhou, embargada pelo choro de raiva. "Eu tô cansado. Cansado de segurar a barra de vocês. Você fica aí pagando de santo, mas você é um corno, Bruno. É isso que você é, um corno." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi como se o som tivesse sido sugado do mundo. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou. A mãe de Ana levou as mãos à boca. O pai olhava de um para o outro sem entender. Mas Rafael não tinha terminado. A represa tinha rompido. A Ana tem outro. Ela tem um amante há 4 anos. 4 anos, Bruno! Enquanto você ficava aí se achando dono dela, ela estava com outro homem que tratava ela como gente. Eu vi. Eu sei de tudo e eu calei a minha boca por 4 anos para proteger essa porcaria de casamento para você vir me humilhar por causa de R$ 800? Ana soltou um gemido baixo e afundou numa cadeira, escondendo o rosto nas mãos, chorando convulsivamente. Ela não negou. Não havia como negar. A verdade estava ali, nua, crua e terrível, exposta sob a luz fria do entardecer catarinense. Todos os olhos se voltaram para Bruno. A reação dele foi a coisa mais assustadora daquele dia. Se ele tivesse gritado, se tivesse partido para cima de Rafael, seria uma reação humana, passional. Mas não. Bruno ficou imóvel. A pele do rosto dele foi perdendo a cor, ficando num tom acinzentado, pálido. Os olhos dele, geralmente frios, ficaram vazios, mortos. Ele olhou lentamente para Ana, encolhida na cadeira. Depois olhou para Rafael. Ele não disse uma palavra. Ele não piscou. Ele se levantou da mesa com uma calma robótica. Limpou as mãos na calça jeans, ajeitou a camisa polo. Sem olhar para trás, sem dizer tchau para os sogros, sem olhar para a esposa, ele se virou e caminhou em direção à porta da cozinha. Os passos dele eram firmes, pesados.
Ele entrou na casa. E então o som que selou o destino de todos ali. O barulho da chave girando na fechadura e o trinco da porta de vidro correndo. Clec. Ele trancou a casa por dentro. Lá fora, o caos se instalou de forma abafada. Os pais de Ana estavam em choque. A mãe chorava, perguntando o que era aquilo. Rafael, agora que a adrenalina baixava, começava a perceber a dimensão do que tinha feito. Ele olhava para a porta fechada, para a silhueta escura da casa, e sentia um frio na barriga que não era do vento. "O que eu fiz?" ele murmurava. "Meu Deus, o que eu fiz?" Ana levantou a cabeça. O rosto dela estava inchado, manchado de rímel e lágrimas. Ela olhou para o irmão, mas não havia raiva no olhar dela, apenas uma tristeza profunda e resignada. Ela sabia. Ela conhecia o homem com quem vivia. Ela sabia que aquele silêncio de Bruno era a calmaria antes do tsunami. "Vou embora", disse Ana a voz fraca. "Filha, a gente não pode te deixar aqui assim", disse a mãe, tentando se aproximar. "Vão embora!" Ana gritou, num último ato de autoridade, tentando salvar os pais de presenciar o que viria a seguir. "Levem o Rafael daqui. Agora. Eu vou conversar com ele. Eu vou resolver. Por favor, vão embora." Constrangidos, apavorados e sem saber como agir diante daquela tragédia moral, a família começou a se retirar. Foi uma cena triste. Pessoas recolhendo bolsas, evitando olhar para casa, saindo pelo portão lateral como se estivessem fugindo de um crime que ainda não tinha acontecido. Rafael foi o último. Ele parou na porta da cozinha. Tentou girar a maçaneta. Trancada. Ele bateu no vidro. "Ana, sai daí. Vem com a gente." Ana, do lado de fora, no quintal, balançou a cabeça negativamente. "Ele não vai abrir agora. Ele precisa esfriar a cabeça. Eu tenho a minha chave. Vai, Rafa. Vai." Rafael hesitou. Aquele foi o momento crucial. Se ele tivesse insistido, se tivesse quebrado o vidro, mas a gente nunca acha que o pior vai acontecer. A gente acha que vai ter briga, gritaria, divórcio, mas nunca morte. Rafael montou na moto e foi embora, carregando um peso que ele jamais conseguiria largar. Ana ficou sozinha no quintal. A noite caiu completamente. As luzes da cidade começaram a acender ao longe, indiferentes ao drama da Rua das Hortênsias. Ana estava com frio. Ela abraçou o próprio corpo. Ela olhou para a casa escura. Ela sabia que precisava entrar. Seus filhos já estavam dormindo no andar de cima, alheios a tudo. Ela pegou sua chave na bolsa. A mão tremia tanto que ela demorou para acertar o buraco da fechadura. Ao abrir a porta e entrar na cozinha, o silêncio a atingiu como um soco. A casa estava na penumbra. Não havia som de TV, nem de música. Apenas o zumbido da geladeira. Ana acendeu a luz da cozinha. A luz fluorescente branca estourou no ambiente, revelando a bagunça do churrasco que precisava ser limpa. Pratos sujos, travessas com restos de comida. A normalidade daquela bagunça contrastava violentamente com o terror que Ana sentia. Ela não viu Bruno. Ele devia estar no quarto. Ana pensou em subir, em tentar explicar, pedir perdão, dizer que tinha acabado, que foi um erro, mas suas pernas não se moviam em direção à escada. O instinto de sobrevivência dizia para ela não subir. Então ela fez o que fazemos quando não sabemos como lidar com a vida. Ela se agarrou à rotina. Vou lavar a louça, ela pensou. Vou deixar tudo limpo. Amanhã é outro dia. Ela foi até a pia, abriu a torneira e começou a lavar os pratos do churrasco. A água corria, o detergente fazia espuma, e ela chorava silenciosamente, as lágrimas caindo dentro da pia. Ela estava de costas para a porta que dava acesso à sala e à escada. Ela estava vulnerável. E foi ali, com o barulho da água corrente mascarando os sons da casa, que ela sentiu a presença. Não ouviu passos, mas sentiu o ar mudar. Os pelos da nuca se arrepiaram. Ela desligou a torneira. "Bruno?" ela chamou, sem se virar, a voz trêmula. Nenhuma resposta, apenas uma respiração pesada, vindo de trás dela.
Ana respirou fundo e se virou lentamente, apoiando as mãos molhadas na borda da pia para não cair. Bruno estava parado no batente da porta da cozinha. Ele não estava com a mesma roupa. Tinha trocado a camisa polo por uma camiseta velha. Ele estava descalço. O olhar dele não era humano. Não havia raiva explícita. Havia uma determinação gélida, uma certeza macabra. Você achou que eu nunca ia saber? Ele perguntou, num sussurro que parecia vir de dentro das paredes. Bruno, me escuta, Ana começou, dando um passo para trás, ficando encurralada entre o marido e a pia de mármore. 4 anos, Ana. Ele deu um passo à frente. Você riu de mim por 4 anos. Você me fez de idiota para a cidade inteira. Ele olhou para o lado. Em cima da pia, ao lado da mão esquerda de Ana, estava a faca do churrasco. A faca que ele tinha afiado com tanto capricho naquela manhã. Lâmina longa, pontuda, capaz de cortar carne como se fosse manteiga. O olhar de Bruno fixou na faca. Ana acompanhou o olhar dele. O tempo parou. O dilema ético, a moral, a família, o futuro, tudo desapareceu. Naquele momento, naquela cozinha em Joinville, só restava o predador, a presa e a ferramenta final. Ana abriu a boca para gritar, mas o som não saiu, e a porta da cozinha, a única saída, estava trancada. Ela estava presa no pesadelo que ela mesma temia há anos, e agora não havia irmão, nem pais, nem vizinhos para salvá-la. Era apenas ela, Bruno e a verdade que matava. O ar na cozinha estava parado, denso, como se o oxigênio tivesse sido substituído por gás inflamável. Bruno segurava a faca, não como um chefe de cozinha, mas como alguém que segura um cetro de poder. A lâmina de 18 centímetros refletia a luz branca e fria da lâmpada fluorescente, criando um brilho cruel que hipnotizava Ana. Ela estava encurralada entre a pia de mármore gelado e o corpo maciço do marido. O cheiro dele mudara. Não era mais apenas o cheiro de churrasco e loção. Era um cheiro ácido, químico, o cheiro de quem perdeu o controle sobre a própria humanidade. Ana sentiu as pernas fraquejarem. A ansiedade, aquela velha companheira que sussurrava em seu ouvido todos os dias, agora gritava em pânico absoluto. Mas, curiosamente, junto com o pânico, havia uma estranha clareza. Pela primeira vez em anos, ela não tinha mais nada a esconder. O segredo que a sufocava tinha sido arrancado dela, e agora ela estava nua diante do seu algoz. Me diz, Ana. A voz de Bruno era baixa, vibrando com uma raiva contida que era muito mais assustadora do que qualquer grito. Como ele é? Ele é melhor que eu? Ele te dá o que eu não dou? Você ria de mim com ele? A pergunta não buscava uma resposta, buscava uma justificativa. Bruno estava construindo, na cabeça doente dele, o cenário onde ele era a vítima. Ele precisava que Ana fosse a vilã, a traidora suja, para que o que ele estava prestes a fazer fosse, de alguma forma, justo na sua lógica distorcida. Ana, com as mãos molhadas de água e sabão, tentou se encolher, tentou se fazer pequena, como sempre fez durante o casamento. Mas algo dentro dela quebrou. Talvez fosse o cansaço de uma vida inteira pisando em ovos, ou talvez fosse a certeza de que não havia saída. Ela levantou os olhos, olhos vermelhos e inchados, mas firmes. Ele me escutava, Bruno. Ele não me tratava como um móvel da casa. Ele sabia que eu existia. Você é minha mulher! Bruno rugiu, e a calma dele se estilhaçou. Ele bateu a mão livre na bancada, fazendo os pratos tremerem. Minha! Eu trabalho feito um condenado para te dar essa vida de rainha, e você se entrega para outro? Você é uma vagabunda, Ana! Uma vagabunda ingrata! A palavra vagabunda ecoou na cozinha, batendo nos azulejos. Foi o sinal. A humilhação verbal que durou anos, agora não era mais suficiente para saciar o ego ferido de Bruno. Ele precisava marcar a posse dele de forma definitiva.
Ele precisava apagar a ofensa. Ana viu o movimento. Foi rápido demais para quem estava paralisada pelo terror, mas lento demais na memória de quem reconstrói a cena. Bruno levantou a faca. Não houve luta corporal intensa, não houve móveis quebrados. Houve apenas a brutalidade seca e direta de um homem que se achava dono de uma vida. Em um único movimento, impulsionado pelo ódio e pela sensação de propriedade, Bruno desferiu o golpe. A faca de churrasco, tão familiar, tão doméstica, penetrou o pescoço de Ana. Um único golpe. Fatal. Preciso. Atingiu a artéria carótida. Ana levou as mãos ao pescoço, num gesto instintivo e desesperado de conter a vida que se esvaía quente e vermelho por entre seus dedos. Ela olhou para Bruno. O olhar dela não era de ódio, era de incredulidade. Um olhar de por quê? Ela tentou falar, mas apenas um som gorgulhejante saiu. As pernas cederam, e ela escorregou lentamente pela frente dos armários brancos, deixando um rastro carmesim que manchava a pureza daquela cozinha de comercial de margarina. Ela caiu sentada, e depois tombou de lado. O barulho do corpo dela batendo no chão foi abafado, quase suave. E então, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio da morte. Bruno ficou parado, olhando para a esposa caída aos seus pés. A faca escorregou da mão dele e caiu no chão com um baque metálico. Clang! O som pareceu acordá-lo de um transe. A adrenalina da fúria começou a baixar, dando lugar a um choque gélido. Ele olhou para as próprias mãos, manchadas com o sangue da mulher com quem ele dividiu a cama por mais de uma década. A realidade do que ele tinha acabado de fazer desabou sobre ele como uma tonelada de concreto. O monstro deu lugar ao covarde. Ana! Ele chamou, a voz trêmula, infantil. Ele se ajoelhou no sangue, sem se importar em sujar a roupa. Ana! Fala comigo! Ana! Ele tentou pressionar o ferimento com as mãos, tentou estancar o sangue com panos de prato que estavam na pia. Mas era sangue demais. A vida estava indo embora rápido demais. O arrependimento de Bruno não era nobre. Era o pânico de quem percebe que quebrou seu brinquedo favorito e que agora teria que lidar com as consequências. Às 21h12, o telefone do SAMU tocou na central de Joinville. A atendente, acostumada com trotes e acidentes de trânsito, atendeu com a voz protocolar. Do outro lado da linha ouvia-se uma respiração ofegante, desesperada, quase ininteligível. "Manda uma ambulância! Pelo amor de Deus, manda uma ambulância!" "Senhor, calma, o que aconteceu? Qual o endereço?" "Eu matei ela! Eu não queria! Foi sem querer! Ela tá sangrando muito! Rua das Hortênsias, 42, vem logo!" Bruno gritava, alternando entre o choro e o comando autoritário. Ele desligou e ficou ali, sentado no chão da cozinha, segurando a mão de Ana, que já estava ficando fria. Ele balançava o corpo para frente e para trás, murmurando orações desconexas, pedindo perdão a um Deus que naquele momento parecia ter virado as costas para aquela casa. No andar de cima, os filhos dormiam, protegidos pela inocência do sono, sem saber que acordariam órfãos de mãe e com o pai algemado. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Rafael estava em seu pequeno apartamento. Ele não conseguia dormir. A cena do churrasco rodava em loop na cabeça dele. A cara de desprezo de Bruno, o choro da irmã, as palavras cruéis que ele mesmo tinha dito. Corno, amante. Ele andava de um lado para o outro na sala apertada, roendo as unhas, sentindo um aperto no peito que ele confundia com azia, mas que na verdade era premonição. O celular de Rafael tocou. Era o número da casa da irmã. O coração dele deu um salto. Ele pensou, é a Ana. Ela vai dizer que saiu de casa, que tá vindo pra cá. Ele atendeu rápido. Alô? Ana? Mas não era a Ana. A voz do outro lado da linha era grossa, desconhecida e autoritária. Senhor Rafael, aqui é o Sargento Mendes, da Polícia Militar. O senhor precisa vir até a casa da sua irmã agora. O mundo de Rafael parou. O chão sumiu. O que aconteceu? Ana tá bem? O Bruno bateu nela? Senhor, apenas venha. Houve uma ocorrência grave. Rafael largou o telefone. Ele não pegou casaco, não pegou capacete, mal pegou a chave da moto. Ele saiu porta fora como um louco,
pilotando pelas ruas de Joinville cortando sinais vermelhos, com as lágrimas cegando a visão dele. A cada metro que ele avançava, a culpa crescia dentro dele como um tumor maligno. Eu fiz isso, ele pensava. Eu abri a boca, eu detonei a bomba. Quando Rafael dobrou a esquina da Rua das Hortênsias, a cena era de guerra. O giroflex das viaturas pintava as casas de azul e vermelho. Havia uma fita amarela e preta isolando o portão. Vizinhos estavam na rua, alguns chorando, outros filmando com um celular. A morbidez moderna. Rafael largou a moto no meio da rua e correu em direção ao cordão de isolamento. Ana! Ana! Ele gritava, tentando passar pelos policiais. Um policial o segurou pelo peito. Calma, rapaz, quem é você? Eu sou o irmão dela. Me deixa entrar. Cadê minha irmã? O policial olhou para Rafael com aquele olhar de piedade profissional que eles reservam para os parentes das vítimas fatais. Ele não precisou dizer nada. O olhar disse tudo. Rafael parou de lutar. Ele olhou para a porta da casa, que estava aberta. Ele viu os peritos entrando com macacões brancos. Ele viu, de relance, através da janela da sala, Bruno sentado no sofá algemado, com a cabeça baixa, cercado por 2 policiais. Rafael caiu de joelhos no asfalto frio. O grito que saiu da garganta dele não foi humano. Foi o som de uma alma sendo rasgada ao meio. Não, não! Ana, me perdoa! Dentro da casa, a atmosfera era sufocante. Bruno, agora preso em flagrante, começava a construir sua narrativa. Aos policiais, ele chorava copiosamente. Eu perdi a cabeça, doutor. Eu sou um homem trabalhador, um pai de família. Ela me traiu. Ela riu na minha cara. Ela disse que eu não era homem. Bruno repetia isso como um mantra. Ela riu de mim. Ele estava, inconscientemente, plantando a semente da sua defesa. Ele não queria ser visto como um assassino frio. Ele queria ser visto como um homem levado ao limite pela violenta emoção. Ele tentava transformar a vítima em provocadora. Os policiais ouviam, anotavam, mas a cena falava por si. Não havia sinais de luta corporal que indicassem que Ana tinha atacado ele. Havia apenas uma mulher morta na cozinha e um homem intacto na sala. A faca estava lá, a prova irrefutável da desproporção. A notícia correu pela cidade na manhã seguinte como um incêndio em palha seca. Manicure morta pelo marido em churrasco. Os jornais locais estampavam a foto de Ana, uma foto sorridente, tirada no salão, ao lado da foto de Bruno sendo colocado na viatura. A sociedade hipócrita e sedenta por tragédia começou a julgar. Nos comentários das redes sociais, o dilema moral se expandia de forma grotesca. Também, quem mandou trair, dizia um comentário cruel. Ninguém tem o direito de matar, mas ela provocou, dizia outro. Coitado do marido, perdeu a cabeça, defendia um terceiro. Esses comentários eram lidos por Rafael, que passava os dias trancado no quarto, no escuro. Cada palavra lida era como uma facada no próprio peito. Ele se sentia o verdadeiro assassino. Se ele tivesse ficado calado, se ele tivesse engolido o orgulho e a humilhação dos R$ 800, Ana estaria viva. Ela estaria infeliz, sim, mas estaria viva. Ela veria os filhos crescerem. Rafael entrou num ciclo de depressão profunda. Ele não comia, não tomava banho. A família, destruída, tentava se apoiar, mas como apoiar alguém quando todos estão quebrados? Os pais de Ana olhavam para Rafael e, embora nunca dissessem em voz alta, Rafael via nos olhos deles a pergunta: por que você contou? A investigação começou. O delegado responsável pelo caso, um homem experiente chamado Dr. Siqueira, não comprou a versão de pobre marido traído, de Bruno. Ele via os sinais de abuso psicológico, o isolamento social de Ana, os relatos das clientes que diziam que ela vivia nervosa, roendo as unhas, com medo de atender o telefone. Dr. Siqueira sabia que aquilo não foi um ato isolado de fúria, foi o ápice de anos de posse. O depoimento de Rafael foi o momento mais doloroso do inquérito. Sentado na delegacia, sob a luz fria, ele teve que narrar o churrasco. Eu falei que ela tinha um amante, Rafael disse, a voz embargada, as mãos tremendo sobre a mesa de metal. Eu queria ferir o ego dele, doutor. Eu queria que ele sentisse a dor que a Ana sentia. Mas eu não sabia. Eu juro que não sabia que ele ia matar ela. O delegado olhou para Rafael com compaixão. Você não puxou o gatilho, filho. Nem empunhou a faca.
A responsabilidade é de quem matou. Traição se resolve com divórcio, não com sangue. Mas as palavras do delegado não aliviavam a consciência de Rafael. A culpa é um juiz que não aceita recursos. Enquanto isso, na prisão preventiva, Bruno recebia a visita de seu advogado. A estratégia de defesa começava a ser montada, e era uma estratégia cruel. Eles não negariam o crime, era impossível. Eles atacariam a memória de Ana. Eles transformariam o julgamento de um assassinato no julgamento da moralidade da vítima. Vamos alegar privilégio, explicava o advogado, um homem de terno caro e moral flexível. Violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Vamos dizer que ela a humilhou, que ela descreveu a traição com detalhes sórdidos para te ferir. O júri pode se compadecer. O brasileiro médio não gosta de traição. Bruno assentia, o olhar frio. Ele não demonstrava remorso real pela morte de Ana, apenas pena de si mesmo por estar numa cela suja. Ele perguntava pelos filhos, não porque se preocupasse com o trauma deles, mas porque queria saber se eles ainda eram dele. A possessividade não morre com a vítima. Os meses se passaram, arrastando-se numa lentidão dolorosa. A tensão na cidade aumentava à medida que a data do julgamento se aproximava. Grupos de apoio a mulheres vítimas de violência faziam vigílias na frente do fórum. Do outro lado, amigos e familiares de Bruno diziam que ele era um homem bom que cometeu um erro. A cidade estava dividida, e no centro dessa divisão estava a memória de Ana Beatriz, distorcida. Rafael, isolado do mundo, começou a receber ameaças veladas, bilhetes deixados na caixa de correio, mensagens anônimas no celular. Você destruiu a família da sua irmã! Cagueta! A pressão psicológica sobre ele era imensa. Ele pensou em fugir, em sumir do mapa, em acabar com a própria vida. Mas algo o segurou. Uma raiva fria começou a substituir a tristeza. Ele precisava ver Bruno pagar. Ele precisava estar no tribunal, olhar na cara do assassino e garantir que a verdade, a verdadeira verdade, não a versão distorcida da defesa, fosse dita. O dilema moral agora não era mais sobre ter contado o segredo, mas sobre como lidar com as consequências. Rafael decidiu que não seria mais a testemunha chorosa. Ele seria a voz de Ana. Ele começou a revirar as coisas da irmã, buscando provas do abuso psicológico, buscando diários, mensagens, qualquer coisa que provasse que Bruno não era um santo provocado, mas um tirano que perdeu o controle. E foi numa dessas buscas, mexendo numa caixa de sapatos velha que Ana escondia no fundo do guarda-roupa, uma caixa que a polícia não tinha dado importância, que Rafael encontrou algo. Não era dinheiro, nem joias. Era um caderno. Um diário simples, de capa dura. Ao abrir as páginas, Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A letra de Ana, trêmula e apressada, narrava o inferno que ela vivia. Mas não era só desabafo. Nas últimas páginas, escritas dias antes do churrasco, havia algo que mudaria tudo. Havia uma revelação que nem Rafael, nem Bruno, nem a polícia sabiam. Um segredo dentro do segredo. Rafael leu a última entrada do diário, datada de 2 dias antes da morte dela. As lágrimas secaram no rosto dele. O choque deu lugar a uma determinação feroz. Aquilo não era apenas um caso passional. Aquilo era muito mais complexo. Bruno não matou Ana só porque descobriu a traição no churrasco. Bruno matou Ana porque, no fundo, ele sempre soube que ela era grande demais para a jaula que ele tinha construído. E aquele diário continha a chave para destruir a defesa de violenta emoção. Rafael fechou o caderno com força. Ele tinha a arma. Mas ele sabia que usar aquilo iria expor ainda mais a irmã, iria manchar ainda mais a imagem dela perante a sociedade conservadora. O dilema ético voltou com força total. Proteger a memória íntima da irmã ou usar seus segredos mais profundos para garantir que o assassino apodrecesse na cadeia? A noite antes do julgamento foi a mais longa da vida de Rafael. A tempestade lá fora batia nas janelas, refletindo o caos dentro dele. Ele olhou para a foto de Ana na parede. "O que eu faço, Ana?" Ele perguntou para o silêncio. O julgamento estava marcado para a manhã seguinte. A cidade pararia para assistir. O promotor estava pronto. A defesa estava pronta. Bruno estava pronto, ensaiando seu choro arrependido.
mas ninguém estava pronto para o que Rafael levaria para aquele tribunal. A reviravolta estava armada, e ela viria não de uma testemunha ocular, mas das palavras deixadas por uma morta que finalmente teria sua voz ouvida. Novembro de 2013. O Fórum de Joinville estava cercado. De um lado, movimentos feministas com cartazes pedindo justiça por Ana Beatriz. Do outro, curiosos e alguns poucos defensores de Bruno, que ainda insistiam na tese de que homem nenhum tem sangue de barata. O céu estava cinza, como se a própria cidade estivesse de luto. Dentro do tribunal, o ar-condicionado mantinha a temperatura gélida, combinando com o olhar de Bruno. Ele estava sentado no banco dos réus, barbeado, vestindo uma camisa social branca, tentando passar a imagem de um cidadão de bem que cometeu um único deslize. A estratégia da defesa era clara e agressiva: convencer os jurados de que Bruno agiu sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. O advogado dele pintava Ana não como a vítima, mas como a causadora da própria morte. Ela o humilhou, disse o advogado, andando de um lado para o outro. Ela riu dele, ela destruiu a honra de um pai de família na frente de todos. Quem aqui, senhores jurados, pode dizer com certeza que não perderia a cabeça? Essa narrativa perigosa parecia estar funcionando com alguns jurados, mais conservadores. Eles olhavam para Bruno com certa empatia, comprando a ideia do crime passional. Só que Bruno, que tentava passar a imagem de um cidadão de bem, também estava guardando um segredo na prova. Foi então que chegou a hora de Rafael depor. O irmão de Ana entrou no tribunal parecendo 10 anos mais velho. Ele estava magro, com olheiras profundas, carregando não apenas o luto, mas a culpa de ter sido o estopim da tragédia. Ele sentou na cadeira das testemunhas e evitou olhar para Bruno. Mas Bruno olhava para ele, com um misto de raiva e desprezo. O promotor, um homem sério que sabia que aquele caso era um divisor de águas para a justiça na região, fez as perguntas de praxe. Rafael respondeu a tudo com voz baixa. Sim, ele revelou a traição. Sim, houve a discussão por dinheiro. Sim, ele chamou Bruno de corno. Mas, senhor Rafael, disse o promotor caminhando até ele, o senhor trouxe algo novo para este tribunal, não trouxe? Algo que a defesa desconhece e que muda a compreensão do estado de espírito de sua irmã naqueles dias finais? Rafael assentiu. Ele tirou do bolso do paletó o diário de capa dura que encontrou na caixa de sapatos. O advogado de defesa tentou protestar, alegando surpresa, mas o juiz permitiu a leitura, pois o diário havia sido anexado aos autos na última semana, embora a defesa tivesse ignorado sua importância. O tribunal ficou em silêncio absoluto. Rafael abriu na página marcada. A mão dele tremia tanto que o papel fazia barulho. Esta página foi escrita 2 dias antes do churrasco, disse Rafael com a voz embargada. Leiam, por favor. Rafael começou a ler dando voz a Ana Beatriz pela última vez. Hoje eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Encontrei com ele e terminei tudo. Disse que não posso mais viver assim, dividida, mentindo. Olhei para os meus filhos dormindo e decidi que vou tentar mais uma vez. Vou tentar fazer dar certo com o Bruno. Sei que ele é difícil, que ele me sufoca, mas talvez, se eu me dedicar 100%, a gente consiga resgatar o que fomos no início. Eu quero minha família unida. Segunda-feira vou chamar o Bruno para conversar. Vou sugerir terapia de casal. Quero ser feliz de novo, aqui, na minha casa. Quando Rafael terminou de ler, não havia um único som na sala, exceto o choro abafado da mãe de Ana na plateia. A reviravolta foi brutal. A tese da defesa desmoronou como um castelo de cartas. Ana não estava rindo pelas costas de Bruno naquela semana. Ela não estava planejando fugir com outro. Ela tinha tragicamente escolhido o Bruno. Ela tinha escolhido a família. A injusta provocação, alegada pela defesa, baseava-se na ideia de que Ana era uma mulher pérfida zombando do marido, mas o diário provava que ela era uma mulher desesperada tentando salvar o casamento, mesmo sendo vítima de abuso psicológico. Bruno, no banco dos réus, perdeu a cor. Pela primeira vez, a máscara de homem honrado traído caiu. Ele ouviu as palavras da mulher que matou e percebeu a ironia macabra do destino. Ele assassinou a esposa no momento em que ela tinha decidido voltar inteiramente para ele. O ego dele, que exigia posse total,
Destruiu a única chance real de reconciliação que existia. Ele não matou uma inimiga, ele matou alguém que estava tentando amá-lo novamente. O promotor aproveitou o momento de choque. "Vocês ouviram, senhores jurados?" trovejou ele. "O réu não matou por amor, ele não matou por honra, ele matou por posse, ele matou porque achou que ela era um objeto, e matou uma mulher que estava disposta a perdoar os anos de abuso psicológico para manter a família unida. Isso não é violenta emoção, isso é motivo torpe, isso é feminicídio em sua forma mais pura e cruel." A votação dos jurados foi tensa, mas a revelação do diário foi o golpe de misericórdia. Eles rejeitaram a tese de privilégio da violenta emoção, entenderam que a reação de Bruno foi desproporcional, motivada por um sentimento de propriedade, não de dor. O juiz leu a sentença com firmeza. O réu, Bruno, é condenado a 18 anos de prisão em regime inicialmente fechado. O crime tirou a vida de uma mãe, destruiu uma família e feriu a sociedade. A traição, real ou imaginária, não é licença para matar. A vida não é propriedade do cônjuge. Quando o martelo bateu, não houve comemoração. Houve apenas alívio misturado com uma tristeza infinita. Bruno foi algemado e levado, agora não mais como um cidadão de bem, mas sim como um assassino condenado. Ele saiu de cabeça baixa, sem olhar para os filhos que, por decisão judicial e para protegê-los do trauma, não estavam presentes, mas que agora seriam criados pelos avós maternos. Mas a história não termina com a sentença. A prisão de Bruno foi apenas o fim jurídico. O verdadeiro fim, o humano, é muito mais doloroso. Hoje, anos depois, a casa na Rua das Hortênsias foi vendida. Ninguém queria morar no local onde o crime aconteceu. O dinheiro da venda foi colocado numa poupança para os filhos de Ana, que cresceram sem mãe e com um pai na cadeia. Eles foram criados pelos avós com muito amor, mas com aquele buraco no peito que nada preenche. Segundo relatos de vizinhos e amigos, os jovens cortaram relações com o pai, nunca o visitaram na prisão. Para eles, Bruno morreu na mesma noite que Ana. Bruno cumpriu parte da pena em regime fechado, na penitenciária da região. Por bom comportamento e trabalho interno, progrediu para o regime semiaberto em 2017 e deve terminar sua pena total em 2026. Ele vive hoje com a marca de Caim na testa. Mesmo solto, ele é prisioneiro do que fez. Em uma cidade do interior, a memória é longa. Ele é o homem que matou a esposa no churrasco. Ele vive nas sombras, trabalhando em subempregos, evitado por antigos amigos, sozinho com a consciência, se é que ela existe. E Rafael, o irmão que revelou o segredo. Rafael é a segunda vítima fatal dessa história, mesmo estando vivo. Ele nunca se perdoou. A revelação do diário de que Ana tinha terminado o caso para salvar o casamento só aumentou a culpa dele. Ele pensa todos os dias: se eu tivesse ficado calado naquele domingo, se eu tivesse engolido o sapo dos R$ 800, a Ana teria conversado com o Bruno na segunda-feira. Eles teriam brigado, talvez se separado, mas ela estaria viva. Rafael se isolou do mundo. Ele vive sozinho em uma casa pequena, afastado do restante da família. Ele não vai a churrascos, ele não bebe, ele trabalha como mecânico, fala o mínimo necessário e volta para casa. O olhar dele é o de alguém que viu o inferno e não conseguiu voltar completamente. Ele carrega o peso de ter acendido o fósforo, mesmo sem saber que a casa estava cheia de dinamite. Esta história nos deixa uma lição brutal e necessária. Ela nos ensina sobre o perigo do silêncio e o perigo das palavras ditas na hora da raiva. Ana morreu porque viveu anos em silêncio, sofrendo abuso psicológico, achando que o amor era submissão. E morreu porque o orgulho ferido de dois homens, o do irmão que não aceitou a humilhação e o do marido que não aceitou a perda de controle, colidiu de forma catastrófica. Quantas Anas existem agora, neste exato momento, roendo as unhas de ansiedade com medo de chegar em casa? Quantos Brunos acham que são donos de suas esposas? E quantos de nós, como sociedade, ignoramos os sinais, achando que em briga de marido e mulher não se mete a colher? A morte de Ana Beatriz não foi um acidente. Foi a construção lenta de uma tragédia anunciada. Que a memória dela sirva de alerta. Ninguém é dono de ninguém. E o amor, o verdadeiro amor, nunca, jamais levanta a mão para ferir. O amor cuida.
O resto é posse. E a posse mata.